18 de março de 2023. Estamos ao vivo aqui com o deputado Fábio Porta, que se encontra no Brasil. Segundo o embaixador da Itália, Francesco Azzarello, Roma está careca de saber dos nossos problemas na área dos serviços consulares, Fábio. Com as filas da cidadania, da fila dos passaportes, etc e tal. Toda essa discussão em torno do prenotame, né? E ele convocou a todos para um movimento de pressão sobre Roma, especificamente sobre o parlamento, porque, segundo ele, é o responsável último pelas soluções reclamadas. E ele citou nominalmente, inclusive, o deputado. O que você diz disso, deputado Fábio Porta? Então, bom dia, Perón. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de falar a respeito de assuntos que, como sabemos, são de grande interesse da nossa comunidade. Eu acompanhei parte desta longa entrevista do nosso embaixador. Fiquei contente desta disponibilidade a ser entrevistado, a conversar, a tratar assuntos, como ele mesmo falou, meio polêmicos, inclusive a respeito da atuação dos consulados, da embaixada, e vi que, a um certo ponto, ele passa a bola dos problemas consulares para o parlamento e especificamente para mim. Claramente, eu até aprecio esta assim, valorização que o embaixador faz do parlamento, mas eu quero somente ressaltar, lembrar o que eu sempre digo: a responsabilidade e qualquer tipo de problema que tenha que ver com a nossa comunidade em geral, não somente dos italianos no exterior, é de todos os poderes, do executivo, do legislativo, em alguns casos do judiciário. Cada um tem que fazer o próprio papel até o fim e responder pelas próprias ações. É verdade que o parlamento tem algumas responsabilidades, o parlamento faz as leis, o parlamento fiscaliza também, muitas vezes, a atuação destas leis, mas também o executivo, que neste caso é representado pela embaixada e pelos consulados, tem a própria responsabilidade. Então, falando do nosso tema, a pergunta e a resposta do nosso embaixador, me parece que tratava do problema do atendimento consular, da longa espera da cidadania. Bom, neste caso, posso dizer que o parlamento inclusive, visto que ele me indica como principal atuante, representando a comunidade brasileira no parlamento, acho que fiz a própria parte, pelo menos fiz alguma coisa que pode ajudar. Justamente porque, ao longo destes anos, eu sou deputado fui deputado eleito pela primeira vez no 2008, e nas conversas, inclusive com embaixadores, cônsules, a principal preocupação, a principal sugestão até que eles passavam ao parlamento era: nós precisamos de mais recursos humanos e recursos financeiros para poder enfrentar o tamanho desta fila, o tamanho desta demanda. E os recursos dependem do parlamento. Perfeito. O que eu fiz, que todo mundo lembra, foi que, a partir do 2016, com atuação no 2017, hoje os consulados, principalmente do Brasil e da América do Sul, recebem anualmente um montante muito alto. Estamos falando de vários milhões de euros, que, traduzidos em reais brasileiros ou em pesos argentinos, é um volume suficiente a cobrir o inteiro custo da máquina
consular a contratar pessoas, a melhorar equipamentos, atendimento através de digitalização, de outros tipos de serviços. E foi demonstrado em algumas ocasiões, através da atuação de alguns cônsules eficientes, que este valor, se bem aplicado, não estou falando dos 90 euros que para cada processo de cidadania entra dentro do consulado, seria quase suficiente, em alguns casos eu diria sem quase, seria suficiente a resolver estes problemas. Agora, esta parte, ou seja, a atuação, a utilização, o aproveitamento deste dinheiro é responsabilidade do consulado, até do embaixador, não é responsabilidade do parlamento. Ontem, conversando com o saudoso Nicola Occhipinti, que hoje é cônsul-geral em Caracas, ele me falou que, através destes valores dos 90 euros da cidadania, ele hoje está com 39 pessoas contratadas por ele como digitadores, ou seja, são aquelas pessoas que colocam os dados, trabalham as famosas práticas de cidadania dentro do consulado. Então, se hoje Caracas está com 39 digitadores, por que o mesmo número, claramente proporcionalmente a quanto entra em cada consulado, não tem dentro dos consulados no Brasil? Como é utilizado este dinheiro por cada consulado? Por que tem consulados com uma demora pequena e outros com a demora muito grande? Por que não existe uma padronização do atendimento entre os consulados? Porque quando nós temos uma best practice, como eu digo sempre, ou seja, uma solução positiva individuada por um cônsul, esta best practice não é exportada pelos outros consulados. Agora, estas coisas, fiz alguns exemplos, não são de responsabilidade do parlamento, não são responsabilidade até que eu gostaria que fosse do deputado Fábio Porta. Mesma coisa, faço um último exemplo, não, para responder esta primeira parte da pergunta, os recursos humanos. Na última lei financeira, a lei de bilancio, se chama agora na Itália, a lei orçamentária, nós aprovamos num esforço bipartisan, ou seja, tanto de maioria quanto de oposição, a contratação de 570 funcionários para os consulados, que vão ser colocados nos próximos meses na rede consular. Não, é mais um número que vai se somar a outras centenas de funcionários que deveriam estar hoje no Brasil, no Uruguai, na Argentina. Bem, o que está acontecendo? As informações que eu tenho é que, por exemplo, em Brasília, que é a sede da nossa embaixada, na última chamada de funcionários, não, as chamadas são aquela convocação que é feita em Roma, quando existem algumas sedes consulares, lugares vazios, não? Porque a pessoa se aposenta, a pessoa volta para a Itália, a pessoa viaja. Bem, na Embaixada de Brasília tem 7 vacancies em inglês, são 7 lugares vazios, 7 pessoas que deveriam trabalhar lá, que já estão dentro do orgânico consular, então não é um problema do orçamento e não é nem um problema do parlamento. Bem, nenhuma destas vagas é preenchida, ou seja, Brasília hoje está com 7 funcionários a menos, que são 7 pessoas a menos que trabalham na cidadania, no passaporte. Isso está acontecendo não somente em Brasília, mas em quase todos os consulados. Você, Peron, que é um jornalista talvez mais informado a respeito, pode conferir. Pergunta Curitiba, São Paulo, Porto Alegre, como é a situação. Isso acontece até na Argentina. Esta responsabilidade é do Ministério do Exterior, não é do parlamento. Se nós temos 50 lugares que não são preenchidos hoje no Brasil. Então, o que está fazendo o Ministério do Exterior para que os consulados possam trabalhar a todo vapor?
e poderia continuar, ou seja, não é uma polêmica, porque o embaixador, repito, foi muito disponível, foi muito atento em responder às suas perguntas. É verdade que o parlamento tem parte de responsabilidade, mas eu volto a dizer, nós temos uma parte da responsabilidade, eu gostaria que todo mundo fizesse o próprio papel.